acompanhou a par e passo as mudanças que tiveram o território como palco ao longo das 3 últimas décadas e foi um arauto privilegiado da transformação económica e social que mudou o rosto da República Popular da China. O jornal Tribuna de Macau completa este mês 30 anos ao serviço de uma sociedade civil mais informada e o 30º aniversário da publicação dá o mote para 30 minutos de conversa sobre o estado da comunicação social na RAEM. José Rocha Diniz, diretor do jornal Tribuna de Macau, é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito boa noite. Obrigado por ter aceito este convite. Tudo foi dirigido pelo TDM. 30 anos, passa a expressão e é muita fruta. E num território como Macau, mais ainda. Os projetos editoriais, salvo um ou outro projeto em décadas remotas, na década de 50, por exemplo, nunca prevaleceram durante muito tempo. Este é um marco histórico para um jornal como o Jornal Tribuna de Macau. Para um jornal local em língua portuguesa é realmente um momento importante. Até porque trata-se de um jornal que tem uma vertente profissional. Desde 1982, e aqui queria relembrar também o papel desempenhado pelo João Fernandes no Jornal de Macau. Viemos os dois na mesma altura. Os dois jornais saíram um dia depois do outro. E introduzimos ambos aqui realmente uma vertente profissional que os jornais em Macau não tinham. Os jornais portugueses de Macau, e mesmo posso dizer que os jornais chineses também não tinham, não é? Pelo menos na vertente ocidental. Realmente existe o jornal confessional, o jornal da Igreja, o Clarim, que já tem 100 e tal anos, vai continuar, espero, pelos próximos 100 anos, mas, digamos, como generalista, a Tribuna, o jornal Tribuna de Macau, que faz também a ligação dos dois jornais, depois de 98, realmente é um marco histórico. Muita fruta, mas muito rapidamente. Posso lhe dizer que passou muito rapidamente. Recordo, já fez 30 anos que eu cheguei e quase que podia recordar momento a momento aqueles tempos em que aqui cheguei. Macau era realmente uma região, uma cidade, um território muito diferente do que é hoje e também nos aspectos da comunicação social também o era. Como também era em Portugal e como também era em todo o mundo. Não havia internet. Na altura lembro-me que tinha que se telefonar para se saber alguma coisa que se passava em Portugal e tinha que se ligar de manhã para à tarde, para à noite, receber a chamada. Portanto, estamos a falar de um panorama muito diferente do que é hoje, em que praticamente temos todo o mundo ao alcance de um dedo, não é? Basta, através da internet, ou através até do telefone, hoje temos a internet no telefone, de maneira que houve uma grande mudança. As pessoas de Macau passam muitas vezes o tempo a falar de como Macau mudou. Esquecem-se que todo o mundo mudou tudo. Realmente assistimos a uma fase histórica a partir dos anos 70, 80, até hoje, um desenvolvimento brutal, que também teve um desenvolvimento ali na China. Não é? O jornal foi testemunha privilegiada de alguns momentos fulcrais da história desta região. Não só de Macau, com a assinatura primeiro da Declaração Conjunta, depois a transição da administração, mas da história da própria China. Há o massacre de Tiananmen, há a própria ascensão de Deng Xiaoping antes disso, a abertura da China. Esta presença contínua do Tribuna de Macau ao longo de 3 décadas tem também um valor patrimonial, digamos assim, se quisermos escrever a história do território em língua portuguesa ao longo destes últimos 30 anos? Marco, isso deixaria ao cuidado das outras pessoas de considerarem, não é? Agora, do meu ponto de vista, posso dizer que, efetivamente, acompanhei. Não sei se toda a gente da Tribuna, evidentemente nem toda a gente da Tribuna. A Tribuna começou comigo e com uma outra pessoa, que aliás trabalha na TDM, o João Guedes, um historiador, um homem de grande categoria, que iniciou-se no jornalismo precisamente nessa altura. E depois, a pouco e pouco, foi tendo várias fases, teve muita gente, passou muita gente pela Tribuna.
O que eu posso dizer sobre isso é que, efetivamente, há vários momentos importantes. Em termos locais, há um momento que, de algum modo, ajudou a impor o jornal. Que foi o Consulado de Almeida e Costa. Um consulado com recortes políticos que tinham a ver com questões em Portugal muito complexas. Ainda estamos a falar de uma altura em que ainda existia a Junta de Salvação, perdão, não era a Junta de Salvação Nacional, existiam os militares no poder. E, portanto, em que degladiavam-se duas linhas, a civilista e a militar. Isso só acabou com a eleição do Dr. Mário Soares como Presidente da República. Essa primeira fase foi uma fase muito complexa. Pela primeira vez assistiu-se à dissolução, pela primeira e única vez em 30 anos, assistiu-se à dissolução da Assembleia Legislativa. E, portanto, foi um momento muito importante em que o jornal, quer a Tribuna, quer o próprio Jornal de Macau, se mostraram como capazes de unir a comunidade portuguesa numa linha civilista que não tinha a ver com os interesses que hoje se pode notar não estavam corretamente analisados pelo Contra-Almirante. Ainda assim curioso porque os dois jornais surgem na mesma altura, mas com linhas editoriais muito diferentes. Aliás, basta ver as pessoas que são realmente diferentes. Aqui em Macau, as linhas editoriais têm muito a ver com as pessoas. Não é? Eu, por exemplo, defendo um jornalismo com uma separação muito rigorosa entre o que é a opinião e o que é a notícia. As notícias objetivas, factos, a opinião livre, em que os próprios jornais têm que encontrar um conjunto alargado de colaboradores para que não se restrinja à pessoa do seu diretor. Eu quero ter o privilégio de escrever aquilo que me apetece, mas também deixo aos outros a oportunidade de escreverem aquilo que cada um entender, desde que, evidentemente, seja assinado e portanto, tomem a responsabilidade. Já quanto às notícias, eu defendo muito ao estilo do Diário de Notícias, que foi um dos principais momentos da minha vida, onde passei anos em que aprendi muito e onde subi rapidamente e que, portanto, me ajudou a compreender a necessidade que havia também aqui em Macau de separar muito bem entre as duas coisas, o que era notícia e o que era opinião. Diário de Notícias que acaba por ser ainda um dos grandes parceiros de referência do Jornal Tribuna de Macau. Sim, foi sempre, embora eu depois de ter chegado a subcoordenador da Política Nacional, depois fui para o Tempo, onde fui subchefe de redação do Tempo. Aí também numa versão política, com a mesma tendência entre o civilismo e a facção militar. Mas realmente, em termos de jornalismo, eu considero que o Diário de Notícias foi uma grande escola. Nós aqui temos, por exemplo, aqui em Macau, o Rogério Beltrão Coelho, que foi também um dos meus mestres. De uma forma geral, eu considero que todas as pessoas que trabalharam comigo e que trabalhavam já no Diário de Notícias e alguns que vieram depois, foram meus mestres. Eu aprendi de todos. Ao contrário de outras pessoas, eu consigo esta noção muito clara da aprendizagem com toda a gente, incluindo as pessoas que começam a profissão. Porque a gente aprende com toda a gente. Aprende até para não fazer erros que as pessoas, que nós próprios somos tentados a fazer, porque o jornalismo é uma profissão que obriga muito a uma vigilância muito constante, muito permanente. À parte o óbvio, o palpável e o visível daquilo que mudou em Macau ao longo destes últimos 30 anos, da forma como se faz jornalismo em língua portuguesa em Macau, houve mudanças estruturais ou mantém-se a mesma natureza do jornalismo pós-mudança de administração? Não, eu acho que, do ponto de vista da Tribuna, houve sempre uma visão de um jornal local em língua portuguesa e não um jornal português em Macau. Um jornal local em língua portuguesa. Portanto,
o número, as páginas, verdadeiramente, o grosso do trabalho jornalístico é feito sobre temas locais, não sobre coisas portuguesas. E isso é uma qualidade que mantém-se até hoje. E que eu acho que hoje vejo também estar muito mais equacionada e muito mais bem resolvida em parte de todos os jornais. Todos os jornais hoje assumem esta característica que durante muitos anos não era assim, nem sempre assim foi. Houve muitas fases. Ao longo destes 30 anos passou muita gente por Macau, passaram muitos jornais, uns que nasceram e outros que morreram, há muitos jornalistas. Muitos estão cá, estão noutras funções, de todos eles desempenhando com garbo a sua função, mas, de qualquer modo, nem sempre com esta linha estratégica, que foi uma linha que esteve sempre na minha cabeça, foi sempre um jornal local. Nunca tive pejo em o dizer, é um jornal local, em língua portuguesa, porque é a língua com que nós falamos. Eu acho que hoje essa vertente está muito mais ainda acentuada. E acho bem isso porque, enfim, não podemos deixar de fazer a ligação com Portugal, temos que fazer essa ligação. Também não estamos isolados do mundo, também temos que fazer essa ligação. E se o Marco atentar, seja na rádio, seja na televisão, seja em todos os jornais, hoje é esta a vertente que se vai, é esta a linha estratégica que se vai fazendo. É Macau, são os acontecimentos locais e depois a integração dentro da linha portuguesa, a China, a regional, a China. O nosso nacional é curioso, porque o nacional em Macau é o quê? Não podemos dizer que é Portugal, não é? É a China, mas também não é a China, porque um jornal português... Portanto, temos aqui estas duas vertentes, chamamos uma vez regional, outra vez atual, e depois a integração no mundo, porque hoje o mundo está tão pequeno através da comunicação, felizmente, que não se pode dizer que haja algum momento, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista social, que não nos imediatamente tenha reflexos em Macau. E, portanto, nós temos de estar muito atentos praticamente a tudo, não é? Veja-se, por exemplo, agora as eleições na América. Nós não votamos, mas, de qualquer modo, temos que estar atentos ao que se passa na América, porque a América vai ter influência aqui nesta zona, vai ter influência em Taiwan, vai ter influência na China, vai ter influência na Coreia, no Japão, na Coreia do Norte, eu ia falar, estava a dizer a Coreia do Sul, mas, portanto, em todo lado, e depois também em Macau, porque tudo isto nós hoje estamos numa tese realmente de vasos comunicantes. À parte as publicações do Governo, temos 3 publicações, três jornais com uma periodicidade mais ou menos cotidiana. Temos também um semanário, uma rádio em língua portuguesa, uma televisão. Foquemos nos jornais, três jornais que saem pelo menos durante os dias da semana, 5 dias por semana. E que me custa muito a mim, porque eu acho que os jornais diários deviam sair todos os dias. É uma daquelas coisas que está cá mal resolvida comigo. Como sabe, o jornal A Tribuna saiu durante 7 dias, depois passou a ser 6 dias e depois, porque realmente toda a gente faz assim, acabámos por ir fazer só os 5 dias. Mas é uma coisa que está mal resolvida, porque eu acho que é necessário ter uma informação em português permanente. Pronto, as condições são assim. Os jornais em português têm que se perceber, têm limitações. E as limitações são aquelas que qualquer um de nós tem. Temos que ter o tecido para fazer o fato. E se o tecido é maior, a gente faz o fato maior. Se o tecido é mais curto, a gente tem que fazer o fato mais pequeno. E, no fundo, é essas limitações que nos levam a esses 5 dias que realmente, continuo a dizer, não é uma boa solução. Mas, de qualquer modo, tem a televisão e a rádio que dão informação durante todo o fim de semana e, portanto, de algum modo está o assunto resolvido. Mas não existindo também público de uma forma quantitativa, como existe, por exemplo, em Portugal, justifica-se a existência de três diários em língua portuguesa? Macau existe
por uma questão histórica. A região administrativa especial de Macau, hoje, ainda existe por uma região histórica, por uma questão histórica, não é? Se colocamos esse problema, ainda bem que o coloca, porque dá-me às vezes alguma ideia de que algumas pessoas pensam nessa matéria, se vale a pena, se isso se justifica. Bom, então tem que se perguntar se justifica qualquer coisa em português em Macau. Se justifica as instituições de matriz portuguesa em Macau, todas elas, evidentemente, são também para o mesmo número de pessoas que são os jornais. Enfim, tudo. Ora, por uma questão histórica, em vez de 3, seria melhor ter 2, 1? Eu acho que não. Eu acho que não por uma razão muito simples. Eu defendo que, dentro desta vertente de português, de jornais portugueses locais, eu defendo que haja o maior número possível de visões, porque a democracia é isso mesmo. Não estamos nada interessados em que qualquer um dos jornais feche só para restringir os pontos de vista e o modo de ver, e até, neste caso, os empregos dos jornalistas aqui em Macau. Felizmente, como sabe, e tive a felicidade, ou antes tive a capacidade, ou se calhar uma estrelinha, de às tantas nesta vida ter a ideia de fazer um acordo com a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e trazer para cá muitos dos jornalistas que estão cá. Alguns estão aqui na televisão, outros estão na rádio, outros estão noutros jornais e muitos estão ainda na tribuna. É uma coisa boa, porque, embora a gente não o possa dizer, ajuda de algum modo uma profissão que está numa situação muito complexa em Portugal. Era imaginável que ia ficar nesta posição, mas pronto, a verdade é esta. Ajudamos de algum modo aqui a ter profissionais, uma mão cheia de profissionais, mais que uma mão cheia, que de algum modo ajudam a resolver algumas questões que em Portugal, infelizmente, por aquilo que eu noto todos os dias, não temos mais possibilidade de trazer mais gente, porque isso seria muito bom para os jornais e até para Macau. Mas um projeto concertado, um projeto que reunisse, por exemplo, duas redações, como aconteceu de resto com o Jornal Tribuna de Macau em 98, não traria mais prestígio ao jornalismo em língua portuguesa em Macau. Temos o caso, por exemplo, de Hong Kong, onde temos um jornal de referência, o South China Morning Post. Temos o caso também de Singapura e da Malásia, onde temos o Straits Times, que acabam também por ter uma herança colonial muito forte, mas que acabam por ser jornais de referência que se conseguiram reinventar. E cá em Macau, talvez o único que escapa ao paradigma da efemeridade é mesmo o Jornal Tribuna de Macau. Não, mas porque ainda não houve tempo para os outros também terem esse tempo, não é? Eu acho que não. Acho que não tínhamos nada a ganhar com isso. Por uma razão muito simples. Aliás, eu vou lhe dizer, um dos problemas que considero que está na base das grandes questões que hoje se colocam em Portugal aos mídia foi precisamente a concentração dos mídia. A concentração dos mídia é uma coisa extremamente negativa. Esta dispersão, pelo contrário, é muito favorável. Agora, o que temos é que perceber que os jornais têm um limite. Não se pode... Quer dizer, você não ficava mais bem informado se amanhã tivesse 40 páginas só com um jornal. Até por uma razão muito simples. Era um falso jornal, não havia publicidade para ele. Quem é que pagava isso? O que era, qualquer concentração daria jornal semelhante ao que existe hoje, talvez com mais 4 páginas, enfim, mas não com muito mais páginas, uma vez que a publicidade não justificava. Então você tinha que pôr páginas e páginas sem anúncios. Não era correto. Não existe, não há solução sobre isso. Pois, por outro lado, o caso de Hong Kong. Olha que o Marco não conhecia o South China Morning Post antes de 97. A referência South China Morning Post é de 95, 94, 93, é antes de 97. Depois de 97, o South China Morning Post passou por algumas fases, passou por uma fase australiana, passou por uma fase anti-China que depois se reverteu e passou a ficar de meia China,
e hoje é uma sombra daquilo que é. Claro que não é sombra na área, nas páginas da economia, mas nós não podemos imaginar a área da economia de Macau minimamente comparável às empresas de Hong Kong. É toda essa área, a área económica em Hong Kong é fabulosa, é um centro financeiro fabuloso e que, portanto, ultrapassa qualquer possibilidade de nós fazermos comparações. Aliás, não há comparações. Entre Macau e Hong Kong não há comparações. São irmãs, têm que andar por caminhos, mas não vale a pena fazer comparações, porque realmente são duas realidades completamente distintas. São 7 milhões para 500 mil. Em termos de relações da classe com o poder, houve muitas alterações ao longo dos últimos 30 anos. Houve algo fulcral, que é a alteração da própria natureza do poder com o fim da administração portuguesa e o início da administração local. Alteraram-se também os equilíbrios ou as relações de equilíbrio que existiam entre a classe jornalística e o poder, ou não? Marco, eu vou-lhe ser muito sincero. Eu, quando vim para cá, já era jornalista profissional. Já tinha carteira profissional, já era jornalista profissional, já tinha nome feito. Bom, depois com o consulado Almeida Costa, reforçou-se esta ideia de que eu já tinha o meu lugar. Nunca me passou pela cabeça, nem a mim, nem nunca passou pela cabeça, fosse de quem fosse, de qualquer governo, de me chamar e dizer, olha, isto, você não faça isto, não faça aquilo. Nunca tiveram essa ideia. Hoje também não o fazem. Mas no passado eu ouvi algumas queixas, nomeadamente da rádio e da televisão, que, como estavam ligados diretamente a... Mas eu também estive na televisão, fui diretor também da televisão, e não... da televisão e da rádio, e nunca tive isso, nunca tive essa ideia. Agora, também a verdade é esta, é que eu zanguei-me com os meus amigos todos. Com os meus amigos políticos, da classe política de Portugal, que vieram, todos os elementos do Partido Socialista, eles notaram sempre que eu não seria nunca um yes man, não seria. Recordo essa célebre frase do Mário Mesquita em relação ao Dr. Mário Soares, continuam a ser muito amigos, mas nunca seria um yes man, e eles ficaram a saber isso, se tinham algumas dúvidas. Mas também nunca me tentaram entrar por esses caminhos. Ouvi realmente outras pessoas, mas também porquê? Porque são pessoas que estavam a fazer o seu percurso em Macau. Ora, estando a fazer o seu percurso, é mais difícil do que já ter uma posição quando se chega a Macau, não é? Eu quando vim para cá já tinha essa posição e, portanto, foi relativamente fácil. Se quer que lhe diga, foi relativamente fácil. Nem lhes passou pela cabeça, nem eu. Mesmo, por exemplo, eu ouço falar muito, aliás, tenho o maior respeito e consideração pelo último governador, pelo general Rocha Vieira. Eu ouço falar que, de vez em quando, que através dos seus assessores, não sei o quê. Eu nunca ouvi uma coisa dessas. Nunca ouvi uma coisa dessas. Nem me passava pela cabeça ouvir uma coisa dessas. Mas as pessoas também, devo ser franco, as pessoas também nunca me chamaram a atenção para nada daquilo. Tenho a certeza que muitas das vezes não gostaram. Mas está bem, mas isso faz parte das liberdades de cada um. Eu também não gosto de muitas coisas que vejo, do que ouço, e às vezes calo, pois, porque também tenho que dar aos outros a liberdade. Eu notei ao longo destes anos que aqui em Macau, e especialmente em alguns setores, há uma tendência muito grande, não é de terem a sua opinião, é de quererem que as outras pessoas tenham a opinião deles. Ora, uma coisa é verdade, a opinião que escrevi foi sempre, e que digo, é sempre aquilo que eu penso. Goste-se ou não se goste. A opinião das outras pessoas, eu não me meto, é com cada um. Mas se eu não tenho o direito de estar a obrigá-los a pensar como eu, porque é que eles querem que eu pense como eles? Acho que a opinião deve ser completamente livre, desde que devidamente responsável, devidamente assinalada em termos de jornal ou até em termos de rádio e televisão, de se saber que aquilo que é opinião, que não é notícia. E, portanto, eu nunca tive esse problema. Dizia há pouco que o consulado do governador Almeida Costa, que acabou por dar um empurrão ao projeto editorial do jornal. Momentos difíceis ao longo destes 30 anos? Não tive momento nenhum difícil. Esses momentos tive 18 processos, foram todos de todos fui considerado inocente.
como já sabia, porque era a minha opinião apenas, ou eram coisas que, do ponto de vista profissional, era correto, e, portanto, eu não tinha a menor dúvida, estava dentro... Eu sempre segui aqui as linhas mestras do Sindicato de Portugal e, portanto, sabia que não... Mas tive 18 processos. Mais durante a administração portuguesa ou mais durante a administração chinesa? Na administração portuguesa. Só na administração de Almeida e Costa. Nunca tive outro processo. Nunca tive processo nenhum. A não ser com Almeida e Costa. Mas eu achei que também que ele tinha o direito de fazer isso. Porque eu também acho que é assim. Nós, jornalistas, ficamos todos, muitas vezes, muito abespinhados quando alguém nos contesta. Nós não devemos fazer isso. Então, se eu tinha a minha opinião, se a opinião dele era diferente, eu acho que ele tinha todo o direito de o contestar indo para os tribunais. E por que não? Depois os tribunais que decidem. E os tribunais todos decidiram sempre a meu favor, neste caso concreto. Também não posso esquecer, com a ajuda deste brilhante cérebro, que foi a pessoa que me convidou para vir para Macau, que é o Tonete Valente, que realmente sempre conseguiu tirar uma carta da manga nos momentos próprios, um homem que eu muito admiro. Dizia também que o jornal, ao longo destes 30 anos, não viveu momentos difíceis. Não foi isso que eu disse. Não disse foi isso. Eu disse momentos difíceis. Eu estava a falar em termos editoriais. E em termos de... Em termos de viabilidade económica, por exemplo? Em termos tivemos momentos mais difíceis, não é? Se quer que lhe diga, durante Almeida e Costa, perdeu-se, e na altura não era eu, perdeu-se muito dinheiro, porque fez uma perseguição tremenda, alguém que desse um anúncio ainda tinha problemas com o próprio governo, não davam. Mas também encontrei dentro da própria administração Almeida e Costa, encontrei muita gente com a espinha dorsal muito bem, muito correta e que soube, mesmo não podendo, soube estar do lado correto. E, portanto, no meio disso tudo, foram momentos algumas vezes difíceis, mas também posso garantir que deram alguma satisfação ao perceber que o facto de haver um governador que, de algum modo, fugia da linha democrática que Macau acabou por ter a partir dessa altura, apesar disso, havia muita gente com capacidade para se manter direito. E isso foi uma coisa muito importante para mim. Não tive sozinho. O setor tem vindo a vingar nestes últimos anos, o setor do jornalismo cá em Macau, mas falta alguma regulação. Nestes últimos meses tem sido discutida essa questão. Ainda assim, a visão por parte dos jornalistas de língua portuguesa e de língua inglesa é notoriamente diferente da visão que os jornalistas chineses têm da profissão. Foi nomeado pela Associação de Imprensa em Língua Portuguesa e Língua Inglesa para tentar um difícil consenso com os colegas de língua chinesa. Este é uma batalha dura de travar, um desafio difícil. É uma batalha, as batalhas são mesmo para travar. Todas as batalhas, aliás, a vida não é fácil. E, portanto, a gente tem que travar sempre, ao longo do tempo, tem que ir travando sempre batalhas. Esta batalha está bem delineada. Não é de hoje que os jornalistas chineses têm uma visão diferente da visão ocidental. E também não é por uma razão muito simples, é que vêm de uma origem que não é a nossa origem. E, portanto, as coisas não se enquadram. Do ponto de vista dos jornalistas chineses, é jornalista todo aquele que trabalha no jornal. O motorista, do diretor, todos eles acham que são jornalistas, porque trabalham no jornal. É uma visão. Não é a nossa visão. E a nossa visão, em primeiro lugar, esta batalha é uma batalha difícil, convencê-los. Mas não os convencendo, acho que o importante é que também nós demos o exemplo. E na comunidade ocidental, portuguesa e de língua inglesa, consigamos encontrar um mínimo denominador comum que nos dê regras de autorregulação e daí nós depois mostremos pela prática aos chineses que aquilo está correto, não é? Bom, como sabe, isto começou tudo, o grande problema disto foi que isto começou tudo mal alinhavado.
eu tive a oportunidade, logo no primeiro momento, de dizer ao diretor do Gabinete de Comunicação Social e descrever que esta questão de tentar, através da mudança da lei da imprensa, que ia sair furada, porque estava mal. Bom, agora já chegaram a essa conclusão, perderam foi 2 ou 3 anos, já nem me lembro quanto tempo foi, que o tempo em Macau passa rapidamente. Agora, nós, e foi por isso, talvez porque eu tenho defendido sempre isto, que me nomearam, o que vamos fazer, em linhas gerais, já está traçado. Vamos fazer agora uma reunião alargada de todos os órgãos, todos os mídia, seja de imprensa, seja rádio e televisão, vamos nos juntar, os portugueses e ingleses, vamos nos juntar e vamos discutir e debater como é que vamos fazer. Em princípio, está mais ou menos delineado que vamos falar com as associações chinesas. Vamos lhe pôr o nosso plano. E o nosso plano é, evidentemente, encontrar um código ético e deontológico mínimo, e já agora chamo a atenção da parte portuguesa que parece-nos, pelo menos a mim parece muito correto, aproximar-nos muito do que existe em Portugal, que hoje já está expurgado de muito da fase inicial, que era uma fase muito ideológica, e depois também trabalharmos por um Conselho de Imprensa que acabe com este receio de governamentalização, porque não é isso que nós temos em Portugal, não é isso que nós queremos para aqui, nós não queremos. Embora eu também acho que alguém do Governo tem que lá estar, porque o Governo também é parte, como os leitores também são parte. Não somos só nós, os jornalistas, que somos parte correta. Mas, de maneira nenhuma, a liderar em processo nenhum, porque o Governo não tem nada que estar a liderar o processo. Portanto, quer com o Conselho de Imprensa, quer com o Código, se todos nós aceitarmos e formos para a frente com isto, podemos, a partir daí, imaginar que haja a possibilidade de um dia ter uma carteira profissional local aqui. Eu julgo que, mais tempo, menos tempo, será possível chegar a Lisboa à carteira profissional e, que é uma das minhas velhas aspirações, é que fazer com que a malta que começa aqui, a malta nova, que começa aqui a fazer a profissão, possa também ter a carteira profissional em Portugal, que hoje não tem, e que eu acho que é uma lacuna muito miserável da parte portuguesa, porque depois de 99 quebraram com esse elo, quando aqui existem profissionais de lá com carteira e que, portanto, poderiam, de algum modo, dar credibilidade a este conjunto. Isto é, temos muita coisa para fazer, mas vamos fazê-lo com calma e com alguma determinação, porque realmente há aqui alguns problemas, e o problema maior é que as pessoas que abraçam a vinda para Macau, os mais novos, que durante estes anos abraçam a vida para Macau, se saem daqui, não podem integrar nenhum órgão de comunicação social em Portugal. E alguns deles vão sair daqui com uma experiência e até com uma competência maior, ou pelo menos igual, àqueles que existem em Portugal. E isso não parece correto. Eu rematava esta nossa conversa com um desafio, talvez. Os 30 primeiros anos já lá vão, o que espera dos 30 seguintes. Dizia há pouco que considera uma lacuna o facto do jornal não sair os 7 dias por semana. Esse é um sonho que pode vir ainda a alimentar para o futuro? Não, porque ele já existiu e depois viu-se que realmente não é possível. Até porque as pessoas não leem. As pessoas, ao domingo, não leem. A nossa distribuição está muito centrada nos gabinetes, nos escritórios e, portanto, como alguém me dizia, você obriga-me todos os fins de semana a ir buscar o jornal ao gabinete. Portanto, não é uma coisa que seja desejável. Não. Eu não sei o que vai suceder nos próximos 30 anos. Certamente não estarei cá para ver, uma vez que já sou um dinossauro, quer do jornalismo, quer da idade. Mas, de qualquer modo, o que eu acho é que vamos continuar a tentar
também sem a ideia de que vai haver facilidades, porque não há facilidades, vamos continuar a tentar que o jornal continue. Enquanto houver leitores, e neste momento já temos mais leitores fora de Macau até do que aqui, e atenção que também aqui em Macau não são só leitores de portugueses, seja nascidos, seja radicados em Macau, porque há muitos chineses que já hoje também lê os jornais portugueses, como é normal, dado que há muita gente a aprender português, não é? E isso é outro elemento que também é importante. Os jornais servem os jornais, a rádio e a televisão servem de elementos de estudo para a aprendizagem e até para a divulgação, para a vulgarização da língua portuguesa. Não vamos nos esquecer disso. É que na sala de aula é 1 hora. Depois dessa hora são bombardeados por chinês. Podem ler o jornal, evidentemente dir-se assim, então, mas o livro é mais importante. Mas o livro não fala de Macau. O livro não fala do dia-a-dia de Macau. Os acontecimentos de Macau estão nos jornais, na rádio e na televisão. Portanto, se ouvirem, se virem, se lerem, as pessoas têm uma tendência muito maior a esta vulgarização da língua e eu estou muito crente que este papel cultural que os jornais em Macau têm, que os jornais portugueses têm em Macau, e que durante muito tempo andei aqui a pregar no deserto, mas que hoje toda a gente aceita isso. É que realmente, desde a Coreia ao Japão, leem os jornais portugueses de Macau, agora através da net. Durante muito tempo eu mandava os jornais, precisamente nas universidades, nas salas de aula, porque os próprios professores tiram fotocópias para ensinar. E este papel é um papel muito importante. Não basta aqui apenas ser noticioso. É a gente também ter esta consciência de que estamos aqui a contribuir para a divulgação e para a vulgarização da língua portuguesa, que a própria China tem estado a investir fortemente. Não por Portugal, mas por aquilo que nós sabemos, não é? Agradeço uma vez mais o facto de ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa, como sabe, na próxima terça-feira com um novo tema e um novo convidado.